Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico de uma série que tem tido como fio condutor isto, chamado Catecismo para uso do povo metodista. O Catecismo contém uma exposição das doutrinas básicas do cristianismo e as doutrinas bíblicas, as quais formulam e explicam os elementos essenciais da fé cristã, para que a verdade e a vontade de Deus fiquem mais claras para as mentes e para os corações dos cristãos. Um desses elementos essenciais prende-se com a vida cristã e é dele que vamos falar neste e nos próximos 3 episódios. A primeira pergunta que colocamos é a seguinte: o que é oração? A resposta é muito simples. A oração é a expressão natural da relação de amor que existe entre o crente e Deus. Relação essa que é estabelecida após o crente ter sido reconciliado com o seu Criador, passando de um estado de estranhamento ou de inimizade com Deus para um estado de verdadeira amizade com Deus. Tal como acontecia com o primeiro casal humano antes da queda, conforme descrito em Gênesis. A relação entre o crente e o seu Criador deve ser vista não tanto como a de um filho em relação a um qualquer dos seus progenitores, mas como a de alguém que antes estava perdido, espiritualmente morto, e que, pela graça de Deus, passou a ser salvo, nasceu de novo, nasceu do Espírito. E por isso uma relação entre o crente e o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Libertador. Outra pergunta que surge é: por que orar? Qual é a necessidade da oração? A resposta passa pelo seguinte: é que quando alguém está numa relação de amor com Deus, o seu comportamento relativamente a essa relação é dominado pela confiança, pela obediência, uma obediência em amor, também pela submissão, o comportamento de alguém que procura consolo, cura, restauração, força, mas também orientação e conselho. A oração alimenta essa obediência em amor, como que provoca uma sintonia entre o coração e a mente, fazendo com que a consciência da importância de obedecer se harmonize com a paixão que temos por Cristo, resultando nessa vontade em obedecer, que se pode definir pela expressão, precisamente, obediência em amor. O conhecimento da verdade acaba por se tornar algo abstrato e inconsequente se não existir uma comunhão com Deus através da oração. Por isso, para o cristão, a oração não é uma mera recitação religiosa, tipo uma ladainha, nem um solilóquio como quem conversa consigo próprio, nem sequer um exercício de autoanálise ou de meditação transcendental. A oração é para o cristão aquilo que a respiração é para um ser vivo. Para o cristão, a oração não é uma escolha, uma opção, mas é uma exigência, é um mandamento. Aliás, a seguinte frase imperativa que foi escrita por Paulo, que diz: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses, significa que devemos viver num estado de comunhão contínua com o nosso Pai do céu. O crente deve orar primeiro porque Deus assim ordenou, mas também porque a oração é feita para a glória de Deus e é feita também para nosso benefício, para que sejamos abençoados, para podermos receber os benefícios da oração. Mas a oração tem também como propósito conhecermos a Deus, dizermos a Deus presente, mesmo Ele sabendo que estamos aí. Deus sabe o que vai no nosso coração e na nossa mente, mas Ele quer que nós articulemos esses sentimentos e esses pensamentos em forma de uma conversa dirigida a Ele, ou uma conversa com Ele. Pensemos agora na pergunta que serve de título ao estudo de hoje, que é: Deus ouve sempre as nossas orações? Quando dizemos que Deus ouve, estamos a fazer aquilo que todo o seu povo faz e fez ao longo dos séculos, que é tratar Deus como um humano com os 5 sentidos que nós humanos temos, como com o da audição incluído. Chama-se isso uma antropopatia, que significa a atribuição de qualidades humanas aos seres vivos, não humanos, aos objetos também, e a Deus.
ou aos deuses, no caso dos pagãos. Sabemos, porque a Bíblia nos revela isso mesmo, que Deus é soberano, é omnisciente, tudo sabe, é presciente, tudo sabe, porque tudo ordenou e preparou de antemão. E esta verdade explica-se porque Deus é eterno. Deus conhece todo o passado, todo o presente, todo o futuro, não por ser um adivinho, mas porque Ele determinou que assim fossem todas as coisas. Por isso, a resposta é sim. Deus ouve as nossas orações e ouve-as sempre. Porém, Deus nem sempre responde quando e como esperamos. Muitas vezes até nem damos pela sua resposta. Nós humanos é que temos ouvidos, mas ouvidos para ouvir. No entanto, não ouvimos, ou não ouvimos sempre essa resposta, ou para fazer uso de mais uma antropopatia, a voz de Deus. O facto de sabermos que Deus é soberano, que é todo-poderoso, que tudo controla, tudo sustenta, tudo cuida, só nos deveria dar razões ou motivos para o adorar por aquilo que Ele é e para o louvar por aquilo que Ele faz. E também para mostrar gratidão com a ação de graças. Ora, todas estas atitudes, adoração, louvor e ação de graças, só fazem sentido quando acompanhadas de oração. E o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agradecimento será tanto mais belo e aprimorado quanto mais soubermos ou entendermos que Ele sabe tudo o que vamos dizer antes mesmo de o dizermos. Em suma, quanto melhor entendermos a soberania de Deus, mais perfeitas serão as nossas ações de graça. Por outro lado, quanto maior for a nossa percepção de que o nosso pecado, as nossas transgressões, a iniquidade humana, com todas as suas consequências, não são fruto da vontade de Deus, então menos razões temos para o acusar, eventualmente, né, daquilo que nos acontece. Pelo contrário, deverá ser maior a nossa contrição e mais sincera e fervorosa deverá ser a nossa oração de confissão. Assumindo assim a nossa culpa, nós só temos de a confessar e de pedir perdão a Deus pelo facto de o termos ofendido. Muito bem, está dada a resposta à pergunta Deus ouve sempre as nossas orações, mas ainda há outra pergunta por responder, que é: a oração muda as coisas? E há ainda outra pergunta que poderá acabar por surgir, do tipo: a oração muda a mente ou a vontade do próprio Deus? Colocando de outro modo, após Deus escutar a nossa oração, será que Ele pode mudar de opinião? Como se fosse um juiz num tribunal? Só há uma resposta possível para cada uma destas perguntas. E a resposta a uma pergunta é a resposta contrária à outra pergunta. Se uma oração, por mais piedosa e eloquente que fosse, mudasse a mente de Deus, fazendo-o mudar de opinião quanto às diretrizes do seu plano, quiçá arrepender-se, então esse Deus com letra maiúscula seria um Deus com letra minúscula. Não seria o Deus da Bíblia, não seria o Deus que é Pai de Jesus Cristo, o qual nós sabemos que é imutável, que é sempre o mesmo. Por isso a resposta é não. A oração não muda a mente de Deus. No entanto, as coisas podem mudar de acordo com a vontade soberana de Deus. Como assim? Na realidade, Deus usa os meios mais diversos para exercer a sua vontade, sendo a oração do seu povo, a oração da Igreja, um desses meios. Dito de outro modo, nós somos agentes intermediários de Deus neste mundo. Por isso, à pergunta: a oração muda as coisas? A resposta só pode ser sim. Recapitulando, Deus ouve sempre as nossas orações? Sim. A oração muda a mente ou a vontade do próprio Deus? Não. A oração muda as coisas? Sim.